Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como implementar uma lista utilizando uma classe do Java chamada ArrayList. Então vamos lá, primeiro a gente vai criar um pacotezinho aqui, vamos chamar ele de lista 1. Lista 1, porque daí a gente vai melhorando essa lista e fazendo de formas diferentes, daí a gente vai para separar aí o código, certo? Então vamos lá. Em cima do pacotinho lá, vamos criar uma classe. Vamos chamar essa classe aqui que seria a minha classe que vai conter o método main. Como eu já havia falado, o método main ele serve para iniciar a nossa aplicação e também para a gente poder testar as nossas classes, certo? Lá que nós vamos criar os objetos, a gente vai fazer as chamadas dos métodos e alteração dos atributos, né? Atribuindo valores aos atributos e chamando métodos. Beleza? Então, vamos chamar. A gente sempre estava colocando aqui. Ó, normalmente a gente vai encontrar assim, ó, principal, né? A gente vai encontrar dessa forma aqui main. A gente vai encontrar runner, runner, certo? Vamos americanizar isso aqui. Vamos fazer tudo em inglês aqui para a gente testar, certo? Então aqui eu tenho a minha classe testadora, certo? E eu vou criar a minha classe que vai representar as operações, lá vai ter os métodos e os atributos da minha lista, certo? Então vamos chamar isso aqui de list, certo? Então essa vai ser a minha lista, ok? Beleza, então o que eu posso fazer aqui? Eu poderia colocar colocar o método main dentro da minha classe e testar? Poderia, mas não é uma boa prática. O legal é fazer as classes separadinhas e depois a gente faz lá um método para rodar essa aplicação, onde a gente vai ter o método main lá e a gente faz tudo que a gente precisa lá, certo? Então, vamos então fazer separadinho aqui, utilizando a nossa classe aqui que representa a minha lista, né? Então, vou fazer um comentário aqui, ó. Classe representa a minha lista, certo? Aqui eu vou implementar aqui algumas coisas aqui que nós vamos fazer junto. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso usar, ou eu faço na mão, certo? A implementação, que depois a gente vai fazer isso tudo na mão, ou a gente, para facilitar a vida, a gente pode utilizar uma classe do Java chamada ArrayList, que vai fazer algumas operações com essa lista. Ela vai inserir no final, por exemplo, ela vai inserir numa posição específica da minha lista. Lembrando, né, que uma lista a gente vai ter uma sequência aí de elementos, né, de forma linear. A lista a gente vai precisar, nesse momento, né, como a gente não vai fazer a nossa implementação, a gente vai utilizar uma classe Java, certo? E essa classe Java chamada ArrayList, ela tem que ser informado para ela o tipo de dado que essa lista vai conter, ou seja, qual o tipo de elementos que essa lista vai conter. No meu caso aqui, eu tenho que colocar um objeto aqui dentro do meu diamante, aqui, ó, que é esses dois sinais aqui de menor ou igual. Aqui eu tenho que colocar, por exemplo, se é uma string, né, se ele é um inteiro, né, integer. Então eu tenho que utilizar, posso usar uma classe aqui. Então vamos lá. Então vamos fazer assim, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer uma lista de nomes, certo? Então vamos colocar o string aí para representar os caracteres e vamos chamar isso aqui de list, certo? Agora, como isso é uma classe, como eu já havia falado, quando a gente dá um new, a gente está criando um objeto desta classe, certo? Quando eu dou new e um nome de uma classe, eu estou criando um objeto daquela classe. De qual classe? Da classe ArrayList, certo? Aqui eu posso colocar o diamante aqui sem o tipo de dado para algumas versões do Java, certo? Porque algumas versões do Java eu não preciso declarar aqui o tipo dentro aqui do segundo quadrante aqui, né? No caso, depois do igual, né? Então, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho que importar essa classe, né? Ó. Então, vocês podem duas formas de se importar, né? Ctrl Shift O, né? Ou vocês clicando em cima lá, ele aparece lá, importar a classe ArrayList,
certo? Por isso que apresenta aquele errinho. Aqui, se vocês colocarem, por exemplo, um tipo primitivo, ele vai dar um probleminha aqui, certo? Ele vai apresentar um erro ali que tem que inserir as dimensões, né? Completar o tipo de referência. Então, aqui a gente tem que colocar alguma classe aí que vai poder trabalhar ali com os tipos de elementos. Como eu quero colocar textos, vamos colocar a classe string ali, né? Então, ele é do tipo string. Então, essa minha lista, ela é do tipo string. Ok. O que eu preciso fazer para incluir elementos nessa lista? Vamos utilizar métodos, certo? Vamos utilizar métodos da própria ArrayList para a gente poder fazer isso. Depois a gente vai fazer tudo isso na mão, que é muito mais difícil a gente fazer a nossa implementação, certo? Então vamos começar do fácil primeiro. Como é que eu vou fazer aqui? Então, a gente tem várias operações que a gente pode fazer numa lista. A gente pode inserir elementos nessa lista, que vai ser inserido no final dessa lista. A gente pode excluir elementos da lista. E a gente pode também adicionar elementos numa certa posição. E a gente pode remover elementos. A gente pode limpar essa lista, ou seja, excluir todos os elementos. E a gente pode também fazer outras operações, certo? Então, vamos fazer o basicão aqui. O basicão numa lista, vamos começar com adicionar. Como é que eu faço isso? Para eu adicionar uma lista, se eu utilizar lá no meu método, na minha classe testadora, lá no meu runner, lá eu vou ter o método main, né? Para poder testar essa classe e criar meus objetos aqui dentro, para poder utilizar os métodos lá, né? Certo? Da minha classe list. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que criar um método que vai receber um valor por parâmetro do objeto. O objeto vai me passar um parâmetro lá, um argumento, e eu vou receber esse valor e com esse valor eu vou utilizar aqui algum método da classe ArrayList para poder adicionar esse valor. Então, eu não quero que retorne nada, né? Eu não vou retornar nada lá para o objeto, eu simplesmente estou incluindo um valor na lista. Então, quando eu não retorno nada, eu vou utilizar o void, certo? Então, esse comandinho aí, eu estou dizendo assim, ó, esse método não retorna nada. Então, vamos fazer assim, ó, vamos colocar aqui um método de adicionar, vamos chamar ele de add, certo? E vamos implementar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Esse método, se eu estou lá no meu objeto, estou passando um valor, certo? Esse valor é do tipo texto, então eu estou utilizando a classe string para trabalhar com esses caracteres, com essa cadeia de caracteres. Então eu vou precisar dizer aqui, ó, me receba como parâmetro aqui, né? Um argumento que é do tipo string. Como eu tinha falado, o parâmetro é aquilo que está dentro de parênteses e o argumento é aquilo que está sendo passado, certo? Então aqui eu estou criando aqui um parâmetro que é do tipo string, da classe string, e que vai ser um elemento que eu vou estar adicionando. Vamos chamar ele de e, certo? O elemento. Então, o que eu preciso? Eu preciso utilizar essa classe list, né? Essa classe list não, esse objeto list. Esse objeto possui vários métodos já implementados lá do próprio Java, correto? E a gente pode notar que o primeiro que aparece aqui, ó, me diz o seguinte, ó, que eu estou passando aqui um elemento, certo? Esse elemento é do tipo string e ele vai me retornar aqui um booleano. Então, o que vai fazer? Ó? Aqui na especificação, a gente tem aqui que o e é o elemento que vai ser adicionado nessa lista, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar ele e vamos passar quem aqui? A gente vai passar o elemento que eu estou passando por parâmetro, certo? Porque o meu objeto que a gente vai utilizar depois lá nessa classe runner, aqui no método main, a gente vai passar um valor. E esse valorzinho vai ser recebido aqui por parâmetro e eu vou utilizar ele aqui. Ó. Esse elemento aqui, esse e representa o parâmetro que eu estou passando aqui para o meu método. E eu estou adicionando. Vamos fazer um teste então, vamos por etapas. Vamos lá na nossa classe testadora e vamos criar um objeto de que tipo?
do tipo list. Não é o nome da classe que eu criei? Eu criei uma classe chamada list. Poderia ser em português, lista, né? Não tem problema. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, como eu estou fazendo aqui tudo em inglês, então vamos continuar com esse padrão. List é o nome da minha classe, certo? É o nome da minha classe que eu criei. Aí eu vou colocar list1 aqui, é igual a new. New o quê? É um novo objeto da classe lista, certo? Aí eu vou abrir e fechar parênteses, ponto, vírgula. Ok? Então eu criei um objeto do tipo list. Essa classe aqui, list, eu que criei ela, certo? E para eu poder eu estou utilizando o ArrayList, que é uma classe do Java, certo? Não confundir as coisas. Então vamos lá. Então, criando um objeto do tipo list, certo? Aqui eu criei um objeto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquele método. Lá que a gente criou, o add. Como que eu faço isso? Eu pego o meu objeto, certo? Dou um ponto, certo? Esse ponto é como se fosse um controle remoto para alguma variável de referência, para algum método. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, quando eu dou um ponto, vai aparecer tudo que eu tenho daquela classe, certo? Daquele objeto. Aquilo que é contido, que é especificado na classe que aquele objeto pertence. Então, o que ele tem lá? Esse objeto ele é da classe list, certo? Ele não retorna nada, porque está void aqui, e passa um parâmetro do tipo string. Então, eu estou pegando esse add aqui, eu criei, certo? Foi um método que eu criei, e o list também eu criei, que é uma classe para representar minha lista. Eu vou ter que passar um parâmetro obrigatoriamente, porque o meu método diz na assinatura dele que eu tenho que passar um valor do tipo string. Então vamos fazer um teste aí, vamos colocar aqui então um valor, certo? Vamos colocar aqui João. Sou muito criativo com o nome, né? João. Então vamos colocar mais um nome, list2.add. Opa, desculpa, list1. .add. Se a gente quiser criar outro objeto, depois a gente faz, né? add. E a gente vai, oh meu Deus, colocar lá Maria, certo? Maria. Ok, vamos colocar mais um aqui. Manuel. Ok, então eu tenho 3 pessoinhas aí, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou adicionando nessa lista 3 elementos, certo? Só que eu preciso mostrar esses elementos. Só que como eu estou implementando o ArrayList tudo lá na minha classe list, não faz sentido eu fazer isso aqui, né? Aqui eu estou só testando e rodando a minha aplicação. Então vamos criar aqui um método chamado mostrar, o show, né? Vamos ficar tudo no inglês por enquanto, né? Só que assim, veja bem, se eu vou mostrar alguma coisa, se eu colocar como void, eu tenho que fazer a impressão por aqui, certo? Então vamos fazer a impressão por aqui mesmo, né? Para facilitar. Então não me retorna nada, add não, show, né? Vai mostrar, né? E vamos colocar aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer uma impressão simples aqui e a gente simplesmente vai imprimir essa lista, certo? Ele vai imprimir, ó. O que eu estou imprimindo? O list, que é a minha coleção aí de strings aí, de elementos do tipo string, certo? Aí se eu for aqui no meu runner, vamos dar um list.show, só para testar, certo? Ó, quando eu dou um list1.show, ele vai aparecer lá o meu método, que é da classe list, que eu acabei de criar, e vamos rodar para ver o que acontece. Ele apareceu aqui, João, Maria e Manuel, ok? Beleza, então a gente está adicionando. Vamos fazer só as operações básicas. Agora vamos fazer a remoção. Vamos criar um outro método aqui, void remove aqui, né? Remove
E vamos fazer o seguinte. Para remover, como eu vou remover ele do final da lista, então não há necessidade do meu objeto passar da lista. Então, eu vou pegar o meu objeto lá, list, ponto, e vou escolher o método remove, que vai me passar um parâmetro que é do tipo inteiro, certo? Esse parâmetro aqui, ele é o índice do elemento. Então, como é que uma forma prática que a gente podia achar quem que é o último? A gente não tem um tamanho da lista? Lá a gente não tem tamanho 3. A gente tem tamanho 3 lá da nossa lista, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho da lista. Como que eu faço isso? List.size, que é o método que vai me dizer o tamanho dessa lista. Menos 1. Mas por que menos 1? Eu vou explicar isso aqui. Por que menos 1? Ó, a gente não tinha lá, vou fazer um comentário aqui, ó. A gente não tinha lá o João, Maria, Manuel, né? Manuel, certo? O João, ele estava na posição 0. A Maria na posição 1. Lembrando que começa sempre com 0 aí os nossos vetores, nossas matrizes. E na lista aí não é diferente. E aqui a gente tem o Manuel que está na posição 2. Então é 0, 1, 2. Como começa do 0, notam comigo que o tamanho dessa lista não é 3. Eu não tenho 3 elementos. Mas a posição do último é 2, certo? Então, se eu pegar o tamanho dessa lista e diminuir em uma unidade, eu vou achar a posição do último elemento, certo? Ó, 0, 1, 2. Aí o list.size vai me retornar 3, porque eu tenho 3 elementos. Menos 1, ele vai me passar o valor desse último elemento aqui, certo? Beleza, então. Então, vamos apagar isso aqui e vamos testar nosso programinha aí. Opa, apertei errado aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos remover um elemento, o último elemento, que vai ser o Manuel. Então, a gente só chama o nosso remove da nossa classe list, né? E vamos salvar isso aqui, vamos rodar para ver o que acontece aqui. Então, note que aqui eu incluí o João, Maria e Manuel, mas aqui eu excluí, ó. Aí eu excluí o quê? O último. Se eu colocar mais uma vez o remove, eu vou excluir, vamos testar aqui, mais um. E se eu colocar mais uma vez, ele vai excluir o João, aí vai zerar a lista, certo? Aí a lista vai ficar vazia, certo? Ó. Por quê? Porque aqui eu adicionei 3, aí eu dei 3 removes e ele foi excluindo das últimas posições, certo? Lógico que isso aqui tem que fazer algumas validações, né? Verificar se a lista está vazia ou não. Então a gente tem que fazer algumas validações, né? Porque se eu colocar mais um remove aqui, ó, vai dar problema. Por quê? Porque a minha lista ela vai estar, quer ver, ó, ele vai dar um erro aqui, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, depois a gente vai ter que fazer uma validação lá dentro dos métodos para não acontecer isso aí, para verificar se a lista está vazia ou não, dentro dos nossos métodos aqui que estão super simples, certo? Isso aqui é só uma introdução aí de lista utilizando uma classe. Depois a gente vai fazer bem mais elaborado e a gente vai fazer a nossa própria implementação e manipulação dessa lista aí, sem usar nenhuma classe. Então, isso aqui é uma apresentação para a gente ver que a gente pode utilizar. Depois a gente vai melhorar isso aqui, colocar outros métodos aqui e a gente vai fazer um teste aí. Vamos utilizando mais recursos dessa classe aí que é bastante utilizada. Beleza? Depois a gente faz uma coisa, a nossa própria implementação, sem precisar usar essa classe. Beleza? Só para praticar mesmo, certo? A questão das estruturas de dados. Beleza? Então vou ficar por aqui e até a próxima.